E aí, família TKS, mais uma vez nós aqui no curso de homilética popular, partindo que todas as pessoas elas podem pregar o evangelho, né? Tirar aquela tradição de outras pessoas achar que ninguém possa pregar, né? As pessoas, se elas soubessem essa técnica que eu estou ensinando, as 4 técnicas que muitos pregadores famosos não ensinam, e talvez você tenha que pagar muito caro para ir no seminário aprender essas 4 técnicas da homilética, né? A arte de pregar. E como é fácil isso, né? O ID de Jesus no Velho Testamento, sempre as pessoas têm a expressão no Velho Testamento, só são aqueles bem escolhidos como rei, sacerdote, que pode levar a palavra do Senhor. Nós temos esse conceito lá do Velho Testamento. Mas quando nós chegamos no Novo Testamento, onde fala de Mateus 28, fala ide pregar o evangelho. Ali não fala classe de pessoas, fala todas as pessoas que receberam as boas novas de Cristo, que receberam a palavra do Senhor. Então você tem essa missão. Nós estamos aí na introdução, nós vamos falar sobre os fundamentos. O que é os fundamentos? Os fundamentos da teologia para a pregação. Você vê aqui, né, os fundamentos, a teologia para a pregação. Nós temos que ter os conceitos quando a gente vai pregar. Muitas pessoas que vão pregar, e por isso que nós estamos ensinando no curso, né? Você deve saber isso claramente sobre o curso, qual é os conceitos, né? Os fundamentos para eu trazer uma pregação, né? Menos básico, né? Você tem que pegar menos básico, é um curso, né, para iniciante. Você pega menos básico para você fazer isso. Uma das coisas que a gente vai colocar é ensinar sobre teologia sistemática. O que? Organização. Você tem que saber qual é as doutrinas que tem, né? Qual é as doutrinas que tem na Bíblia. Quando você pegar um texto, pelo menos você sabe isso, né? Fala assim, não, eu estou falando sobre salvação, eu estou falando sobre fé, né? Eu estou falando sobre a doutrina da salvação, né? Da escatologia dos últimos dias. Então, quando você pega um texto ali, você não fica perdido, mas você já sabe mais ou menos o texto do que está falando, né? E aqui nós estamos falando de alguns princípios e primícias que o pregador ele tem que saber disso, né? Nós vamos colocar poucos aqui, que a gente não vamos entrar sobre teologia sistemática, né? Talvez nós colocamos um curso sobre isso, teologia sistemática, que é bom a pessoa ter esse curso, né? Então vamos avançar aqui para ver uns pontos que a gente vai falar sobre, né? Deixa eu ver aqui, algumas convicções. Na hora de você trazer a pregação, você tem que ter pelo menos essa convicção, né? A gente vai falar aqui de 5 pontos, mas tem muito mais pontos na teologia sistemática da gente saber isso, né? Vai ser claramente isso. Claro que você vai pegar isso facilmente. Não coloca como se fosse uma coisa tão difícil. Como você vai, a maioria das pessoas que vão tirar carteira de carro acha que é a coisa mais difícil do mundo. Se a gente começasse a explicar às pessoas que era como comer um bolo, que é simplesmente isso, né? Quando eu fui tirar a carteira, fiquei tanto ansioso que não conseguia tirar a carteira direito. Mas quando a gente pega isso como é comer um bolo, como é, César, comer um bolo? É simples, só chegar com a colher e comer o bolo, né? Um bolo de chocolate que eu gosto, que eu estou falando. Então a pregação é simples, porque o evangelho de Cristo é simples. Mas você tem que ter o que nós colocamos o princípio, a primícia. Você não pode sair dessa base, né? Você tem que ter o princípio de saber, menos o básico, para você pregar a palavra do Senhor. Se você foi formado, e eu sei que muitos obreiros e muitas pessoas foram trazer a palavra do Senhor, ninguém ensinou isso. Ela simplesmente abriu a palavra e começou aquela vontade de, né, que estava aqueles 2 andando perto de Jesus até o caminho de Emaús, e Jesus falando e queimava o coração deles, porque eles estavam escutando a mensagem de Cristo. Então quando você está lendo a palavra, você está falando com Deus, você está falando com Cristo, com o Espírito Santo. Então queima o seu coração de trazer as boas novas para outras pessoas. Então fica aí sobre a coisa básica, pelo menos básica a gente tem que saber. E Jesus falou assim, vocês que estão indo aí, vocês não sabiam que está escrito nas escrituras que o Cristo ia morrer, ia passar 3 dias, depois ia ressuscitar. Vocês não sabiam disso? Está nas escrituras, é o básico do básico. Então o pregador ele tem que ter o básico, né? E nós não vamos falar totalmente sobre teologia sistemática. Teologia sistemática é a organização, né? É a organização das matérias que tem de toda a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Então você tendo uma base por cima disso, você traz uma pregação mais clara, mais limpa. Então vamos ver alguns argumentos. O primeiro argumento que você está vendo aí, o ponto 1, está aqui
né? O primeiro argumento que você vai ter aí é a convicção, o fundamento. Você tem o primeiro que você vai ter aí é a convicção a respeito de Deus. A respeito de Deus. Como eu vou trazer uma pregação, né? E como eu vou falar desse amor, dessa palavra tão poderosa, e eu não sei um estudo sobre Deus, né? Eu vou estar falando só um pouquinho ali, que eu não vou dar o curso completo sobre Deus, que é outro curso. Então, mas nós estamos falando sobre a pregação, mas você tem que saber o básico sobre Deus. Quem é Deus? Você toma um curso básico sobre quem é Deus, né? Você vai ter como vou trazer uma mensagem para todas as pessoas. Eu nunca tomei um curso sem entender quem é Deus. E como entender a Trindade? Como entender Pai, Filho e Espírito são só um só, e os três são um só, e todos têm a mesma essência de Deus. Todos são Deus, né? Ele é um só, mas agindo de forma diferente os três. Né? A Trindade, você tem que saber o básico, saber disso, como é que fala. Quando você olha assim, você prega João primeiro, você está falando ali, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Você está falando Jesus é Deus. Quando você pega lá também em Apocalipse primeiro, falando de Jesus todo glorificado como Deus, você tem que entender a base, mais ou menos, saber sobre quem é Deus, sobre sua vida, você entender como eu vou trazer a palavra do Senhor. Eu nunca olhei textos na Bíblia aonde fala sobre Deus. Aonde é que tem texto que fala sobre Deus? Da onisciência, da onipotência, né? Da onipresença, que onisciência, só Deus, ele sabe todas as coisas, né? Ainda que ele distribui os dons para a gente saber que algumas coisas vão acontecer no futuro, mas só ele sabe de todas as coisas, a onisciência. Ele tem todo o poder, tudo foi criado para ele, a onipresença. Nós não conseguimos estar aqui no Rio de Janeiro, em outro lugar. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares e ao mesmo tempo. Então tem muita coisa sobre os nomes sobre Deus que é escrito na Bíblia sobre Deus. É coisas que um pregador, ele não pode faltar isso na sua pregação. A certeza quem é Deus. Eu sei que Deus transformou minha vida, eu sei que Deus transformou meu coração, mas quem é Ele de verdade? Aonde estão os pontos? Porque o pregador, ele pega as escrituras quando eles falaram, aí quando ele fez os milagres, Jesus fez os milagres, fez tudo, mas Jesus explicou, eu vou, né, seguir o que está escrito, as profecias, desde Moisés, ali, tudo que tem no Velho Testamento, né? Daniel falou sobre isso. Então, os Salmos falou sobre Jesus, Isaías. E como as pessoas, na hora, os discípulos, quando Jesus estava fazendo grandes milagres, os discípulos que estavam com Jesus, eles não entenderam, eles ficaram tão espantados. Como o mestre morreu e agora acabou? E o Senhor está falando no caminho de Emaús, dizendo assim, olha, vocês viram que está na Escritura que o terceiro dia ele vai ressuscitar? O terceiro dia ele vai ressuscitar. Então nós temos algumas coisas que são princípio de um pregador. De você que vai levar uma mensagem para a sua igreja, ou para outras pessoas, ou para dentro da sua casa, você tem que ter um princípio. Qual é o princípio? Qual é a convicção sobre Deus? Você tem que ter mínimo básico de entender quem é Deus. Qual é o estudo que você tem em casa sobre Deus? Como eu vou trazer uma mensagem do Deus Todo-Poderoso? Como eu vou trazer para as pessoas a convicção de quem é Deus? Nós temos ali outros pontos, nós vamos falar de cada um, mas vamos falar nessa aula sobre quem é Deus, né? Isso nós temos que ter na pregação, né? Vou colocar aqui, ó. Um ponto aí a afirmar, né? A respeito de Deus. Deus é luz e essa mensagem que dele ouvimos e transmitimos, Deus é luz e nele não há trevas. Olha o texto que a gente está em 1 João. E nele não há trevas. Texto onde fala sobre Deus. Deus tem ungido. Ele tomou início para se revelar em ações. Número 2. Número 3 ali. Deus tem falado
essa é a declaração constante, reiterando pelos profetas. Quando nós entendemos sobre Deus, Deus ele é eminente, é o Deus que ele não está além, que ele não está presente na sua criação, em tudo que ele fez. Ele está presente tanto lá no céu, quanto a gente faz uma oração pensando que ele está lá em cima, ele está lá em todos os lugares. Está aqui Deus que participa dentro da sua criação. Um Deus transcendente, um Deus que tem todo o poder, está em todos os lugares ao mesmo tempo, e é um Deus pessoal, um Deus que quer se comunicar com sua criatura, com você, comigo. Um Deus que ele não está assim deixando o ser humano por acaso, sua vida vai levando de qualquer jeito. Não, Deus quer conversar com você, é um Deus pessoal. Deus sempre quer falar com você. Deus sempre está procurando um jeito de falar com sua criatura, falar com você. Então, saber essas afirmações de Deus, saber alguns pontos onde tem na Bíblia falando sobre Deus é muito importante sobre nossas vidas. O pregador ele tem que ter essa convicção. Esse é o fundamento de uma pregação. Você tem que saber, eu vou trazer uma mensagem, todas as mensagens, todo o sermão que eu vou trazer, eu tenho que saber levar, entender os fundamentos, entender. Não posso trazer uma pregação e eu não tenho um estudo sobre Deus. Vamos ver mais um outro ponto aqui, né, que eu tirei para você aqui. Uma das matérias que você deve estudar, né, uma das matérias que você deve estudar é essa daqui, ó, teotologia. Aqui embaixo está mais explicado, né, o logo, teotologia é a área da teologia sistemática, Deus estudo que estuda o ser de Deus. Deixa eu ver aqui, estuda o ser de Deus. O estudo sobre ali embaixo, o estudo sobre o ser de Deus. Eu sei que nossa mente será limitada a estudar tudo, entender o que é de Deus, mas algumas partes, né, o que Ele nos permitiu e nos revelou, né, o que Ele deixou para a gente aprender sobre Deus. A gente devemos sim, na pregação a gente tem que entender que não tem como a gente levar a pregação para outras pessoas se não entender primeiro quem é Deus. Você tem que pegar todas as escrituras. Se tem uma das matérias que fala de tudo sobre Deus, é a teotologia, que fala, é o estudo sobre Deus, que isso aqui eu já estou falando da teologia sistemática, mas tem a ver com a pregação, né? Tem a ver com uma das matérias que está distribuída de toda a Bíblia, do início ao fim. Você deve pegar alguns versículos e falar ali, não, eu entendo sobre Deus, né? Não tem como você ser um pregador e você não entender sobre Deus, você não trazer uma mensagem. Toda vez que você vai trazer uma mensagem, você vai lembrar, eu li um estudo, eu tenho um estudo sobre Deus. Eu sei muitas coisas sobre Deus, e quando eu estudo Deus, eu começo a entender sobre mim, e eu começo a passar para outras pessoas também a entender sobre Deus. Sabe por quê? Porque elas vão entender elas vão entender Deus e vai entender quem são elas. Aí sim vão entender a identidade. Quando nós estudamos Deus, nós entendemos quem somos nós, aí nós começamos a entender a identidade. Isso aqui, ó, que está na sua mão, né? A digital. Você começa a entender que quem é sua identidade, quem é você, e tudo que você quer passar para todas as outras pessoas, para entender a identidade, quem são elas. Tem muita gente perdida no mundo, tem muitas pessoas sem entender quem são elas nesse mundo, né? E quando elas estudam sobre Deus, o pregador tem essa convicção, ele tem que ter isso na sua mente, né? O pregador tem que ter isso na sua mente, o estudo sobre Deus. Você tem que ter um estudo desse aí na sua casa. Você tem que ter um estudo sobre Deus, porque não tem como você levar uma pregação para muitas pessoas sem entender. Porque quando você estuda Deus, você entende quem é você. E quando você entende você vai levar para outras pessoas, elas vão entender quem é Deus. E quando elas entenderem quem é Deus, elas vão entender quem é lá, a identidade delas, vai entender que só elas têm uma digital no mundo. E por que Deus colocou? Deus conhece o nome de cada um de nós pela identidade. Só você é você nesse mundo. E Ele tem um particular com você, Ele tem uma conversa com você, né? O que Deus colocou na sua vida, não é eu que devo fazer a parte que Deus colocou na sua vida, é você que tem que fazer. Pregador, tem coisas que você tem que fazer e tem que ensinar as pessoas que elas precisam fazer, porque elas são especial. Então, uma das coisas que é entender sobre Deus é entender sobre a sua vida.
O que essa a palavra de teontologia fala sobre Deus? Eu tenho mais argumentos, mas eu coloquei aqui só 4. Dessas matérias que você tem que entender sobre Deus. Ali está alguns argumentos a favor da existência de Deus. Deus não está preocupado de jeito nenhum de provar que Ele é Deus lá nas Escrituras, porque Ele é Deus. Quando Ele aparece, como eu sou o que sou e pronto. Deus não está preocupado. A gente olha assim, Deus não está preocupado em dizer, é você aceitar. Se você não quiser aceitar que é Deus, não vai mudar nada. Ele é Deus. É mais difícil você ter fé para não acreditar em Deus do que ou você usar argumentos para você não acreditar em Deus do que você ter fé em Deus. É mais fácil. Tem muito mais argumento na história. Não tem como você botar os dois pontos. Não vou acreditar em Deus. Para não acreditar em Deus vai ter que ter fé e quebrar todos os argumentos para não acreditar em Deus, né? Deixa eu colocar aqui. Só um pouquinho aqui. A bateria Pronto. A bateria aqui faz que sai, mas a gente não tem isso. Vamos ver alguns dos argumentos que eu coloquei aqui. Não coloquei todos, mas vou colocar um dos argumentos nessa matéria que eu coloquei, que você tem teologia, que você é o estudo sobre Deus, que você tem que ter em sua casa. Pregadores têm que ter isso, você tem que entender. Porque eu tenho que entender sobre Deus, voltando atrás, porque eu vou entender quando eu estudo Deus, eu sei quem eu sou, minha identidade. Por isso que é importante estudar. Não tem como você levar uma pregação, você não tem um estudo sobre Deus. E aí você vai saber quem é você, quem é sua missão, o que você deve fazer. Quando nós estudamos Deus, nós já sabemos qual é a nossa missão, qual é o nosso propósito. Já entendemos claramente o nosso propósito. E aqui está a segunda que diz aqui, bora ver. Argumento a favor da existência. Como eu saber que Deus existe? Deus não está preocupado, mas a gente tem essa de algumas pessoas que a meia quer ficar fraca na fé. A gente pega algumas coisas que tem na Bíblia que prova a existência de Deus. A cosmologia, tudo que está na Terra, tudo que foi criado é tão organizado. Se eu fosse trazer para as pessoas que os cachorros, as várias raças igual, os peixes, as plantas, se eu fosse olhar cada raça de animais, cavalos, passarinhos, peixes, então se eu pegasse todos os que moram na terra, os que moram no mar, se eu pegasse todas que eles não se misturam, isso é tão organizado, meu irmão, é tão organizado, só pode ter uma pessoa ter criado o universo, a Terra, os planetas, é tão organizado. Quando você olha o cosmos e olha tudo que está em redor, você vê, tem alguém que criou isso. E aí é uma das coisas tão fortes da existência de Deus. O segundo ponto você vai ver aí, o design. Teleologia. Esse aqui é o design. O que foi feito no mundo é tão organizado que há um arquiteto, há um Deus que fez todas essas coisas, porque é muito organizado o universo, a terra e todas as coisas, os seres vivos. As plantas são tão organizadas, não tem como nós dizer, isso é uma das coisas da existência de Deus, a perfeição de tudo que é organizado, tudo que é perfeito, é tão organizado que teve um arquiteto que fez tudo isso, né? Então quando a teleologia fala sobre isso, que tem o design, como tudo é feito no mundo, tão organizado, tão perfeito, as coisas no mundo é uma das evidências da existência de Deus. E uma das coisas que eu vou falar é a perfeição, né? A perfeição não, vou colocar aqui sobre embaixo o número 4 que você está vendo aqui, inatos, ou ontologia. Essa daqui é uma coisa muito forte. A ontologia. Toda pessoa
em si, querendo ela ser cristã ou não, você vê a existência de Deus, elas nascem sabendo que Deus existe. Deus colocou em todo ser humano e todo ser humano sabe que Deus existe. No seu nascer e crescendo em culturas e pessoas já pegaram de índios que nunca viu falar sobre Deus. Em todo lugar tem uma pessoa, quando ela nasce, parece que lá dentro, o Espírito de Deus colocado, nasce um desejo de adorar um Deus. Você vê pessoas adorando vários outros deuses, sem conhecer línguas muito estranhas, pessoas que selvagens dentro de muitas roças ou então matas dentro, e eles adoravam Deus. Há um desejo dentro do coração deles e não tem como tirar. Essa é uma evidência que Deus existe, que a pessoa que é colocado lá no interior da pessoa, né, que a pessoa tinha a necessidade de adorar um Deus. Pode ser não saber adorar direito a Deus, mas que dentro da alma do ser humano, dentro de todo ser humano, já tem aquilo que é colocado de Deus, o sopro. Né? E a pessoa nasce, todos nascem com a necessidade de adorar a um Deus, como assim, sem estudo, sem nenhum estudo sobre Deus, e tem a necessidade de adorar um Deus. É uma das evidências da existência de Deus. De todo ser humano, ele já nasce com essa necessidade de adorar um Deus. Pode ser que não é o Deus verdadeiro que muitas pessoas desviam no decorrer das suas vidas, mas que esse desejo é colocado por Deus em todo ser humano, sim. Que ele tem um desejo de adorar a Deus. É uma das evidências da existência de Deus. Como as pessoas vão explicar isso? Como nasce nas pessoas com a evidência de adorar um Deus? É a evidência de Deus ter colocado isso na alma das pessoas. Aí você fala assim, como pode, assim, do nada? Vão crescendo e tem essa necessidade de adorar um Deus Todo-Poderoso. Oh, aleluia, pode dar uma glória aí. É tão poderoso isso. Como pregador, você tem a necessidade de estudar sobre Deus. Você não tem como trazer uma pregação e não ter um estudo sobre Deus na sua casa. Nós vamos ver aqui a axiologia, a perfeição. Todo ser humano é assim. Nós temos um animal, tem uma pirâmide, bora colocar assim. Aqui embaixo está os animais, aqui está o homem e aqui está Deus. Todo homem procura a perfeição. Você não quer, em sua casa, tudo que você faz, você quer fazer as coisas tudo errado? Não. Toda vez que você quer estudar, você tem uma matéria, você quer fazer bonito. Tudo que você quer fazer, você quer se organizar, até na sua beleza, você quer ser bem organizado, perfeito. Quando você quer fazer uma festa, você quer fazer perfeito. A perfeição vem de quem? Quando você acha a a axiologia perfeita, aqui embaixo, ó, número 4, a axiologia, que é uma das matérias de estudar sobre Deus, é a perfeição. A pessoa tenta ser perfeita, ou ela chega a alcançar, querer alcançar parecido com Deus, porque Deus é perfeito, tudo é organizado, nós vemos colocando ponto por ponto, cosmologia, teleologia, antologia, axiologia, a perfeição. Não tem ninguém que não nasceu na sua casa que não quer buscar a perfeição. Toda vez que você vai fazer uma coisa, você vê que ao decorrer o celular eles vêm colocando, eles vêm crescendo o celular. Quando não tinha aquele celular bem grandão. Hoje nós temos um celular que hoje em dia já está acabando até com os computadores. A perfeição vai indo, as pessoas vão colocando e chegando, querendo subir e ser parecido com Deus. Porque Deus é a perfeição de todas as coisas. E isso é uma da evidência que é colocado no ser humano, que ele procura a perfeição. Ele procura cada vez mais melhorar, que ele fala, não, hoje isso aqui está errado. Hoje eu preguei uma pregação, foi uma das coisas que eu quero falar, quando nós estamos falando sobre pregação. Eu gosto que você repetir a mesma pregação. Às vezes a gente prega, a gente não melhorei. Vou estudar mais sobre essa pregação. E você não pule a pregação. Se você achou ruim, não existe pregação ruim, né? Às vezes a gente que fica na cabeça que pregação ruim. Eu lembro uma vez que eu trouxe uma pregação, eu achei tão ruim, que no final a pessoa falou assim, olha,
há poucos tempos a gente sofreu um acidente de carro, eu estava pregando, dizendo que você é um milagre. E aí a pessoa chegou no final e falou, olha, um tempo atrás nós sofremos um acidente e quase que eu e minha esposa, nós não estávamos mais nessa vida. Quando você estava falando sobre que nós somos um milagre, eu me lembrei dessa coisa, porque nós somos um milagre, né? O Senhor nos tirou daquele acidente, nos trouxe a vida. E eu fiquei lembrando, quando eu estava terminando aquela pregação, eu falo assim, olha, era uma das pregações que eu estava assim dizendo, rapaz, a nossa pregação não foi boa. E nós não sabemos, né? É o chamado de Deus, Deus sabe de todas as coisas, Deus está falando, se Deus queria aquela mensagem transmitir, que eu fosse canal para transmitir a mensagem dele naquele momento, sim, mas a gente sempre tem, parece que eu não me enfoquei tanto na pregação. E uma das coisas que você deve procurar é melhorar suas pregações. E por isso que nós estamos falando das 4 técnicas. Tem pessoas que não querem saber disso. E Deus, ele é perfeito. E o ser humano, uma das evidências da existência de Deus é a perfeição. E você querer melhorar, você querer usar as 4 técnicas, nós estamos só na introdução. Mas eu não vou pular não posso pular já lá para as 4 técnicas, né, desse curso. Porque tem, assim, a gente tem que seguir o princípio, né? A gente está falando de coisas aqui, a introdução que é muito importante, né? Sobre a convicção teológica que você tem sobre a Bíblia, sobre Deus, o que você entende sobre Deus, né? Se você tem um estudo em casa sobre Deus, para você trazer uma pregação, você tem que entender sobre Deus. Deus está em toda a Escritura. Como você não tem um estudo sobre Deus, pegar de Gênesis, Apocalipse e saber como as Escrituras só fala de Deus, enquanto nós estudamos Deus, nós entendemos quem nós somos. Estudar Deus é entender quem sou eu. Olha como isso é importante. Então o pregador tem que ficar firmado e entender isso, né? E uma das coisas é buscar a perfeição. Uma das coisas que nós procuramos nos melhorar na nossa pregação, de cuidar do nosso filho, da nossa esposa, do nosso marido. Então, de todas as pessoas, você, né, mulher, a mulher, né, querer cuidar do seu esposo. Então, tudo que você fazer no seu trabalho, na sua pregação, na sua igreja, com tudo que você vai fazer, você procura melhorar. Por que você procura sempre ser melhor no que você faz? Você procura a perfeição de fazer todas aquelas coisas. Porque isso tem uma evidência que Deus colocou de todo ser humano para ser parecido, que nós somos a imagem e semelhança de Deus. E uma das evidências de como nasce na cabeça da gente sempre o ser humano procurar a perfeição, melhorar, né, os aviões, né, melhorar o celular, os computadores, a internet, quantas coisas não estão cada dia evoluindo, querendo melhorar, chegar ao ponto de parecido com Deus. É muito. Não vamos alcançar. Deus é perfeito, mas é uma das coisas que Deus colocou dentro de você, que é uma das evidências da existência de Deus, é a perfeição. Que Deus abençoe sua vida sobre esse curso. Não pare, sempre estamos aqui, né, para abençoar a sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Professor Tony, aqui dando os parabéns para você. Que Deus abençoe sua vida. Eu sou filho de Deus. Você é? Tamo junto.